Muito bem, vamos lá, dando início aqui ao nosso trabalho. Vamos para o livro O Consolador, para o nosso livro O Consolador, psicografia do Chico, da autoria espiritual de Emmanuel. Nós estamos seguindo na primeira parte, no item Sociologia. E vamos aqui para a questão número 61. Obrigado, Dudu. Manda para você depois, pode deixar. Está cada dia melhor, graças a Deus. Vamos lá. Pode deixar. Como devemos encarar a política do racismo? Bom dia, dona Miriam. Então, nós vimos na questão anterior, abordando sobre a política no nosso mundo, né? Como deve se comportar o espiritista perante a política do mundo. E vimos somente naquele estudo, trouxemos uma série de reflexões aqui para nós, falando sobre espíritas que fizeram, que marcaram, né, no seu trabalho, o trabalho no campo político, a atuação no campo político. Vimos as responsabilidades que cada um de nós tem, não apenas atuando no campo da política, mas também como cidadãos. Quando nós nos envolvemos na política, participando da escolha dos nossos representantes do legislativo, do executivo, a questão que nós encontramos hoje sobre polarização de ideologias, não apenas aqui no nosso país, mas no mundo todo, e vimos ali quantos problemas isso causa, por causa dessas, provocados, né, provocados por essas diferenças de ideias que se tornam diferenças pessoais, que acabam depois repercutindo sobre toda a sociedade, né? Então, conversamos bastante sobre isso. Bom dia, Marion, bom dia, Jerusa, bom dia, Sandra. Então, vamos lá. Nessa nova questão, então, questão 61, mas que nessa época era muito complicado, Brás, né? Então, só para a gente lembrar, nós tivemos a publicação desse livro na década de 40, no começo da década de 1940. Se nós pensarmos que na Guerra Fria, década de 1960, nós estávamos ali vivendo uma situação muito delicada, né, com o Juscelino herdando, né, todo o trabalho feito por Vargas, né, no Estado Novo, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo envolvido também por essa polarização entre União Soviética e Estados Unidos. Então era uma situação bastante sensível para o mundo todo, né, a ponto que nós tivemos, só para a gente lembrar, no começo de 1970, da década de 70, nós tivemos o Pinga-Fogo, e foi perguntado para o Chico a respeito dessas questões nucleares, desses dramas todos, né? E o Chico trouxe para nós que o plano espiritual atuava de um modo muito atento para essas questões aqui do nosso mundo, a ponto de trazer para nós esse termo, data limite, que até hoje ficamos nessa expectativa para ver exatamente o que vai acontecer depois daqueles 50 anos, né, que na verdade nós já estamos vivendo isso. Então temos ali a tecnologia dando saltos estrondosos, né, principalmente por causa de hoje inteligência artificial, que não é apenas um termo inteligência artificial, é uma inteligência artificial alimentada com informações que nos ajudam a processar e a ter ali um raciocínio muito mais rápido, muito mais objetivo, e isso acelera toda a parte intelectual aqui do nosso mundo. E a parte moral vem aqui também precisando, né, se adequar a essas mudanças que nós estamos vivendo, e até também por essa questão de estarmos no mundo de regeneração, no início desse mundo de regeneração, né? Então, esse processo todo de 50 anos que nós vivemos de expectativa para saber exatamente o que aconteceria nesse prazo,
mas de lá para cá nós tivemos muitas mudanças, muitos progressos, continuamos ainda vivendo algumas dificuldades que são significativas, voltamos a resgatar essa grande preocupação com a ação armamentista aqui do nosso mundo, então tudo isso faz parte dessas transformações que nós vamos vivendo geração após geração. E essas lideranças mundiais têm um papel significativo na condução, na forma como o nosso mundo vai ser conduzido. Por isso, então, como nós já vimos, né, por isso que eu achei que foi muito importante para nós termos estudado aquele material que nós vimos, né, desde o Astronautas do Além, desde o Chico Xavier Pé de Passagem, na verdade, que foi o primeiro livro, depois nós tivemos ali mais 2 formando essa trilogia, e nós acompanhamos, né, as informações que vieram de Emmanuel, de André Luiz, viemos também ali com os comentários de Herculano Pires, e principalmente naquela parte mais patriótica, quando os espíritos que estavam vinculados à condução do nosso país, por terem sido lideranças no passado, continuavam acompanhando a evolução do nosso país, nos ajudando, né, no direcionamento para que nós nos desenvolvêssemos. Isso faz com que nós estendamos o nosso entendimento para as lideranças mundiais. Quem são os espíritos? Quais são os grupos? Quem são esses espíritos que formam esses grupos, que influenciam as lideranças mundiais para a transformação positiva para o nosso planeta, essa transformação construtiva. Então, embora nós não tenhamos o entendimento da envergadura que tudo isso representa, né, de termos o plano espiritual inspirando aqui os encarnados para tomarem decisões, para fazer com que o nosso mundo se torne mais pacífico, mais fraterno, mais evangélico, diante de todos esses conflitos que nós estamos aqui observando hoje, nós podemos ter uma ideia que nós não estamos aqui sozinhos, mas que ainda existe um grande trabalho para se fazer, principalmente dentro do campo moral. Intelectualmente nós estamos ali, né, de vento em popa, né, navegando assim com muita rapidez, porém moralmente nós estamos ainda com bastante dificuldade para poder sair dessa posição. Dudu colocando fora a Revista Espírita, que tem nos ajudado bastante, com informações importantes também, né? Pois trazendo para nós ali perspectivas diferentes e situações diversas, né? Então é sempre um aprendizado para todos nós. Já, Dudu, nossa senhora, 3.000 vídeos já completados, né? Muita coisa. Que bom, que bom. Mas vamos lá. Hoje nós vamos então um novo tema, que é o tema 61, como devemos encarar a política do racismo. Responde Emmanuel, foi feita essa pergunta, né? Lembrando que tudo é muito, muito importante nós contextualizarmos cada pergunta que é feita de acordo com aquilo que se pensava naquela época. Como eu comentei com vocês, essas perguntas aqui nós podemos trazer, embora os livros de Emmanuel acabem sendo subvalorizados por muitos grupos que preferem estudar essencialmente as obras básicas, esse livro em especial, O Consolador, que traz essa série de perguntas que foram feitas, são perguntas que Kardec poderia ter sido feito na sua época e ele fez. Se nós pegarmos, por exemplo, das leis morais, nós veremos muitas perguntas que estão relacionadas com o contexto daquele momento. O que se vivia na Europa, a questão da lei do progresso, a questão da lei do trabalho, falava também sobre situações de diferenças raciais, por exemplo, né? Lembrando que naquela época, no século XIX, nós tínhamos uma visão eurocêntrica, né? Em que a Europa era o centro de tudo, e nós tínhamos ali um preconceito com as etnias orientais, especialmente os chineses, que sofriam ali um preconceito muito grande, e claro, da raça negra também, exatamente por causa daquele período, né, do imperialismo europeu sobre a Europa. Então, conhecendo novos grupos na África que não estavam, pelo menos estruturalmente, dentro da forma como os europeus viviam, conhecendo ali grupos diferentes, então, que
que tinham comportamentos diferentes, culturas diferentes daquilo que se vivia na Europa, né? Então Kardec foi trazendo para nós, meio que de uma forma indireta, a partir do momento em que ele analisava uma ou outra situação, a gente foi compreendendo como se pensava naquela época. Tanto que houve a necessidade de fazer aquele acordo com o Ministério Público Federal, falando sobre o contexto histórico dos livros espíritas, e que a posição que se tinha no século XIX não é a posição que a doutrina espírita tem hoje com relação, especialmente ao racismo. Então nós, inclusive, lemos esse documento, vimos ali a importância, né, de representações como a Federação Espírita Brasileira e outras federativas, junto ao Ministério Público, para poder justificar aquela visão que se tinha na época, diferentemente da atual. Esse livro, então, O Consolador, traz para nós também essa mesma visão, só que agora, em vez de ser do século XIX, é da década de 1940. E ali, só para a gente poder lembrar, uma pergunta como essa que foi feita com relação ao racismo, se nós pegarmos 1940, de 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, abolindo a escravidão aqui no Brasil, nós temos uma diferença de 50 anos. Eu tenho 56 anos, então dá para imaginar que quando eu nasci, imaginamos que a escravidão tinha acabado, e hoje estamos vivendo um Brasil, um país sem escravidão. Mas exatamente ali a estrutura desse preconceito, né, esse racismo estrutural que nós temos hoje no século XXI, imaginemos como isso era na década de 1940. Em que nós tínhamos pessoas que elas eram nascidas na época da escravidão. Pessoas que tinham sido libertas da escravidão. Estavam vivendo na década de 1940. Então a pergunta que foi feita é uma pergunta que tem uma conotação muito diferente dessa que nós temos atualmente. Em 1940, nós tínhamos pessoas que nasceram em 1880, por exemplo, que tinham 60 anos de idade. Elas nasceram na escravidão e estavam vivendo pós-escravidão. E se elas fizeram parte de famílias, né, porque nós tivemos a lei do sexagenário, nós tivemos a lei do ventre livre, tivemos outras leis ali que foram surgindo para ir mudando gradualmente o pensamento escravagista do Brasil, trazendo ali proibições, primeiro com proibições de tráfico negreiro, depois proibição a lei do ventre livre, do sexagenário, quer dizer, a pessoa que completava 60 anos, ela deixava de ser escrava, mas tudo isso a gente vai percebendo como foi mudando, trazendo tantos e tantos problemas, ainda vivendo tudo isso naquela época, e de lá para cá, 85 anos depois praticamente, nós ainda agora temos uma forma diferente de racismo, que aquela era um racismo direto. As pessoas que estavam vivendo naquele período, elas tinham um pensamento escravagista e outras que tinham um pensamento abolicionista, e entre esses dois pensamentos, pessoas que viveram a escravidão. Hoje nós vivemos um racismo estrutural, que é exatamente ali, por exemplo, pensarmos que dentro de um presídio, a maioria das pessoas presas são da etnia negra. Se pensarmos que nas escolas da periferia, nós vamos encontrar ali a maioria dos jovens são jovens de etnia negra. Se nós pensarmos em diferenças salariais, pessoas de etnia negra são subvalorizadas no mercado. E dentre outras tantas questões culturais, sociais, econômicas e dentre outras tantas situações, que isso é um resquício daquele passado. Então a gente vai vendo que essa pergunta que foi feita naquela época tinha ali uma visão que Emmanuel trouxe. Hoje nós temos uma outra visão, mas que também se encaixa dentro das mesmas questões, porque é um problema que nós estamos enfrentando no nosso mundo hoje. Né? Então, antes de ler aqui, deixa eu ver aqui. Não acabou, né, Braz? O que Getúlio trouxe dentro da visão dele, né, ele era um ditador, isso é uma coisa clara, né? Ele tinha uma fascinação pelo fascismo, especialmente ali na Itália, então ele era ali um ditador, ele tinha essa intenção, e ele criou outras tantas situações, né? Que ele era chamado de pai dos pobres, né? E esses pobres eram exatamente tantas pessoas
que viviam exatamente essa questão racial na época do Brasil. Então ele teve também ali muita coisa positiva que trouxe de transformações para o nosso país. Dudu colocou para nós aqui, né, a dor consolada por tantos tópicos importantes que estamos estudando, né, aprendendo e questionando textos valiosos que pouco conhecemos por essa doutrina que só nos leva ao melhor processo de bons aprendizados do nosso espiritismo, né? O Consolador está nos levando a caminhos muito bons para bons aprendizados nessa doutrina de luz que conhecemos, né? E pois é aquilo que a gente sempre fala, né? Estudar as obras do Chico é algo que todo mundo deveria fazer. Todas as instituições deveriam inspirar, incentivar os estudos de obras do Chico, saindo um pouco daquelas clássicas que nós conhecemos, que são realmente muito valiosas, muito positivas, mas existe um tesouro esquecido nessas outras tantas obras que precisam ser estudadas e não lidas. Porque ler, todo mundo lê, né? Nós temos bibliotecas e mais bibliotecas cheias de livros que foram lidos, mas pouquíssimos livros que foram estudados. E cada mensagem, cada questão que nós estudamos traz para nós uma profundidade, uma valiosidade muito boa. São livros magníficos, que trazem para nós ali pontos de vista, contextos, ensinamentos, estímulos para reflexões. Então, é necessário esse tipo de aprendizado, esse tipo de cultura de nós estudarmos livros e não colecionarmos livros. Mas vamos lá. Como devemos encarar a política do racismo? Feita essa introdução e essa contextualização daquilo que aconteceu quando o livro foi publicado e hoje, na nossa atualidade, diante dessa questão racial, Emmanuel responde: se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento, a política do racismo deve ser encarada como erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Então, Emmanuel coloca assim o erro grave que isso representa, coloca para nós aí não apenas um erro social, mas principalmente um erro moral. Né? Um erro que vai contra tudo aquilo que a natureza humana necessita para evoluir, que é exatamente ali o espírito de fraternidade. Vai contra tudo isso. Nós tivemos, por exemplo, eu me recordo na escola ainda, estava ali no meu primeiro ano do ensino médio, ali por volta de 1986, 85, 86, eu estava no primeiro ou segundo ano nessa época. Foi uma pessoa, um professor, fazer uma exposição sobre o apartheid. Era um livro que tinha acabado de ser publicado. E naquela época, né, como todo bom estudante, né, que não tem muito entendimento, não leva as coisas muito a sério, eu acabei assistindo àquela palestra, comprei aquele livro, um livro pequenininho, que tinha alguns mapas, tinha algumas informações e tudo mais, e isso passou, falando sobre o apartheid. Lembrando que o apartheid, né, ele foi um sistema de segregação racial que aconteceu na África do Sul, entre 1948 e 1994, e ele fazia uma divisão dentro daquela sociedade, um sistema que dividia os grupos sociais. Né? Então nós tínhamos ali uma minoria branca que acabava tomando decisões e segregando, separando, isolando aquela maioria negra. E aí tinha aquela questão das escolas que eram diferentes, bebedouros, ônibus, bairros, tudo isso aconteceu nos Estados Unidos também. Acabou trazendo ali uma questão bastante grave. E aí nós até voltamos um pouco mais no tempo. Eu fiz aqui pesquisas de data, né, para trazer tudo certinho. Nós tivemos, por exemplo, lá nas décadas de 1865 e 1866, quando nós estávamos aqui, por exemplo, lançando o livro Céu e Inferno, quando Kardec lançava o livro Céu e Inferno,
atuava a Ku Klux Klan, né, ou KKK, ou Klan apenas, que foi uma organização terrorista fundada na cidade de Tennessee, nos Estados Unidos, e ela tinha como uma pauta principal a supremacia branca. E ela promovia atos terroristas contra pessoas negras e simpatizantes dos direitos dos negros, né? Então, nós tivemos a escravidão no Brasil, a escravidão nos Estados Unidos. Hoje, por exemplo, se combate muito a filmes, né? Muitos filmes que foram produzidos trazendo para nós contextos que envolviam a questão da escravidão. Assim como, por exemplo, aqui no Brasil nós tivemos novelas que trouxeram a Escravizaura, ou então Sim a Moça, dois grandes clássicos, né, da telenovela brasileira, que mostrava exatamente esse tipo de situação, dentre outras, e assim como, por exemplo, Chica da Silva, ou nos Estados Unidos, E o Vento Levou, e o Vento Levou hoje em muitos lugares, ele é proibido de ser exibido. Porque dentro daquele ambiente de romance entre Scarlett O'Hara e ali o outro protagonista, que eu esqueci o nome dele, nós tínhamos ali, naquela região sulista dos Estados Unidos, uma fazenda de algodão em que a escravidão estava presente. Então, se utilizava aquele cenário da escravidão para trazer uma história romântica. E que de romântico não tinha nada ali. Porque não somente trazia a questão da escravidão, como vinha também a Guerra da Secessão, que era aquela guerra, né, que acabou culminando depois, né, na abolição da escravidão nos Estados Unidos. Então tudo isso que a gente vai lendo hoje, histórias do passado, romances da literatura brasileira, que sempre traz ali uma pessoa, né, que era negra, mas que viveu ali algumas situações dramáticas, problemáticas, tudo isso faz parte dessa questão racial, que envolve não apenas uma coletividade, mas muitas vezes também pessoas específicas e individualidades. Separações, forma de visão do mundo, dentre outras. Então tudo isso por causa de comportamentos que nós temos hoje, de termos uma visão essencialmente materialista, uma visão essencialmente terrena, no sentido mais correto, né? Não materialista, mas terrena. Porque tendo uma visão terrena, nós fazemos uma separação pelo local onde a pessoa nasce, pelo corpo que ela utiliza na sua reencarnação. Se é um corpo branco, se é um corpo que tem pele escura, que tem pele negra, que pode ser pardo, que pode ser preto, como nós vimos hoje. É o Sr. Butler, ele mesmo. Então era Scarlett O'Hara e o Sr. Butler. Então era ali o casalzinho romântico da novela dentro daquele contexto de guerra, de pré-independência e de escravidão. Né? Então assim como também nós tivemos Sim a Moça e aquelas novelas que eu comentei, que falavam exatamente sobre esse mesmo contexto. André colocou, né, sempre que penso nesse assunto de preconceito e radical exclusão dos negros, fico refletindo sobre quem foram esses seres anteriormente para sofrer tanto e talvez retornarem para o mundo espiritual sem o sentimento de vingança, fazendo com que esse ciclo de ódio não acabe. E algo muito interessante também, Andréia, é estudarmos, por exemplo, os livros de Dona Ivone. Lembrando que ela publicou os livros dela, né, décadas ali de 30, de 40, então ela também falava que a própria família dela também viveu essa experiência, tendo contato com pessoas que viveram a escravidão, ou de espíritos que também viveram a escravidão. Que foram ali, que eram inicialmente obsessores. Inclusive, eu lembro que dos livros que ela trouxe para nós, se eu não me engano, foi no livro Recordações da Mediunidade, que ela comenta que ela teve contato com espíritos que eram obsessores, perseguindo algumas pessoas, porque essas pessoas estavam maltratando aqueles que eram descendentes dessas pessoas, desses que eram escravizados. Então, quer dizer, alguém que teve o neto que estava sendo ali sofrendo algum preconceito, e essa pessoa que tinha sido escravizada, agora veio como espírito perseguidor. E aí Dona Ivone conseguiu, ajudando essas pessoas que estavam agora encarnadas, acabou recebendo depois a simpatia desses espíritos. Então a gente vê que
que estão em situações bastante curiosas que nós vamos acompanhando, mas ao mesmo tempo muito dramáticas, muito tristes. E não temos nada publicado especificamente sobre isso, para falar um pouquinho para nós sobre escravidão, para falarmos para nós sobre continuidade da vida no mundo espiritual, sobre provas e expiações dos espíritos envolvidos nesse contexto. Mas cabe a nós hoje, de todo esse aprendizado, quando nós olhamos para trás, fazemos uma reflexão histórica, mas olhando para o presente, olhando para o futuro, ficamos nos perguntando como as nossas sociedades vão se transformando, ou precisam se transformar, para poder fazer com que esse tipo de sentimento de diferença entre pessoas simplesmente desapareça. E todos nós nos vejamos como irmãos de fato, que é aquilo que o Evangelho prega para todos nós. Né? Então temos essa visão hoje. O nosso país, em especial, né, por ter vivido esse período de escravidão durante tanto tempo, né, o Brasil é considerado hoje, pelos dados históricos, o país que teve a maior quantidade de pessoas escravizadas que atuou aqui, né, vindas da África, né, o tráfico negreiro. Hoje o Brasil é considerado o recordista mundial de sobra de todas as nações, de todos os impérios que de alguma forma acabaram vivendo a escravidão. Desde o Império Romano até outros tantos impérios que escravizavam pessoas, mas o Brasil em especial nesse período, a partir de 1600 até 1800, nesse período de 300 anos, quantas e quantas situações aconteceram. E aí nós vamos lembrar sempre, né, aquela mensagem do Obras Póstumas que fala sobre expiações coletivas, o compromisso e a responsabilidade que o nosso país tem, representado pelos espíritos aqui encarnados, que viveram aquele período, sejam eles como escravagistas ou aqueles que foram escravizados, com aquelas nações africanas que acabaram sendo violadas por esses traficantes de escravos, de pessoas que vieram para cá com diante de tanto sofrimento, de tantas angústias, de tantas dores. Então, essas expiações coletivas vai fazendo com que nós, depois, né, de tantos e tantos anos, tantas e tantas décadas, continuemos ainda com esse compromisso de limparmos não apenas a nossa própria história, mas de limparmos também a nossa consciência, de acabarmos definitivamente com essa visão materialista que nós temos das pessoas, de julgarmos pelas suas aparências, se elas são deficientes ou não, se elas são negras ou não, se são homossexuais ou não, se são idosos ou velhos, enfim, nós temos ainda tantas e tantas questões, exatamente porque falta em nós esse entendimento da nossa realidade espiritual. E aí quantos e quantos são aqueles, né, constrangidos? Tem até um livro, se eu não me engano, foi Os Mensageiros, que André Luiz trouxe para nós, de uma senhora que havia sido dona de uma fazenda, e ela uma fazenda escrava, que tinha ali, ela era uma fazendeira escravagista, né, vamos dizer assim. E aí então ela queria saber como ela poderia sair daquele sofrimento, mas ela não queria mudar o seu modo de pensar. Então, embora nós não tivéssemos livros que falassem especificamente dessa questão de racismo, envolvendo o plano físico e plano espiritual, nós tivemos algumas personagens que foram mencionadas que acabaram de alguma forma sendo envolvidas, como foi o caso dessa senhora, como foi o caso da Dona Ivone, que trouxe para nós também alguns detalhes, o caso de Manuel Filomeno de Miranda, naquele livro que nós estudamos, que falava daquele espírito, né, que era aquela senhora que era diretora de uma instituição que era umbandista, mas que no passado ela havia sido uma nobre num país nórdico, e o filho dela também era um daqueles nobres que abusavam e tudo mais, e ela acabou desencarnando.
o filho foi levado para essa experiência e ela foi com ele e depois ela optou em reencarnar novamente como sendo ali uma pessoa escravizada aqui no Brasil. Então a gente vai pegando essas personagens e isso é algo bastante interessante. Né? Nós temos, por exemplo, um livro que foi publicado trazendo um conteúdo de psicografias do Chico, mas envolvendo, nesse caso, militares. É um livro bem interessante, chamado Militares no Além. Então não é um livro que foi psicografado com temas envolvendo militares, mas de todo o material do Chico foi feita uma pesquisa e esses pesquisadores foram selecionando essas mensagens e formaram esse livro. E nesse caso eram exatamente militares que viveram na época da proclamação da República. Então era Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, dentre outros nomes também. E é bem interessante, né? No meu caso, que sou militar, então é muito interessante ver ali a forma, né, de o Marechal Deodoro dizer não, porque o Floriano fez tal coisa, ele era o Marechal, a patente máxima do Exército. Né? Então eles estavam discutindo naquela época não questões militares, mas o destino do Brasil naquele momento, quando ele acabava de se tornar uma república. E aí então nós tivemos durante aquele período todo de império, com todas aquelas dificuldades e conflitos que foram vividas aqui, e o Brasil passaria a viver uma nova forma, um novo destino. Então, da mesma forma que esse livro foi publicado, coletando essas informações sobre militares, nós poderíamos também fazer uma pesquisa dessas diversas obras publicadas, de quais são os temas que poderiam nos ajudar nessas reflexões a respeito de questões raciais. E isso é tão dramático para nós que nós temos duas leis que são bem interessantes de serem estudadas historicamente, na sua aplicação e tudo mais, que é a lei do racismo e a lei da injúria racial. Só para a gente poder ver aqui a diferença entre elas, a injúria racial ela é específica contra um indivíduo. Por exemplo, uma criança na escola que ela é xingada, ofendida por causa da sua etnia, por causa da sua cor. Enquanto que o racismo é uma escola que proíbe crianças de serem inscritas, de serem matriculadas para poder estudar. Então, quer dizer, para termos duas leis que tratam dessas questões, é uma questão absurda, da mesma forma que nós temos hoje uma lei Maria da Penha, que foi necessário criar essa lei para poder punir aqueles que são os agressores contra mulheres. Quer dizer, o absurdo de termos que ter uma lei para poder punir pessoas que fazem isso. Da mesma forma, nessas questões raciais e de injúria, de termos uma lei que é voltada para punir pessoas que se comportam dessa forma. Então, as nossas leis, se elas são estudadas, se elas forem estudadas, começarmos então a fazer uma coleta de quais são os tipos de leis que foram criadas e que trazem essa conotação tão egoísta por parte nossa ainda enquanto humanidade, nós ficaríamos surpresos. Quer dizer, você vai ser castigado se você maltratar um animal. Você vai ser castigado se você maltratar uma criança, maltratar um idoso. Quer dizer, você precisa de uma lei para poder fazer isso. Exatamente porque ainda não entendemos o nosso papel aqui no mundo. Dudu trouxe para nós aqui, não se importa de onde se exilaram, o que importa é que a vergonha ainda nunca esquecida está sendo revista com o padrão negro que hoje ainda, sendo bem preconceituosa, já está correndo mesmo devagar para que tudo isso seja lembrado e, quiçá, esquecido um dia que dificilmente será, né? Ou ia, né? Obrigado pela participação, amigos. André colocou, né? Agora ver que incoerência humana, né? Precisamos de uma lei para tratar o outro como igual. Exatamente, André. Então, por isso que Kardec, quando ele fala para nós na lei do progresso, e na lei da justiça, amor e caridade, ele vai trazendo para nós ali o que nós esperamos do futuro. Então, na verdade, nós não podemos esperar que as leis mudem. As leis mudarão quando nós mudarmos. Então, não é a lei que muda o ser humano, é o ser humano que muda a lei. Porque quando você coloca uma lei apenas para castigar as pessoas, essa lei vai continuar castigando. Agora, quando você cria uma lei
baseado naquilo que você aprendeu com a sua própria transformação, essa lei é automaticamente vivida pelas pessoas. Ela não precisa ser imposta, ela é assimilada. E para isso nós precisamos desse amadurecimento espiritual. Então, essas questões ainda, né, nós temos até essa possibilidade de abrir essa avaliação, essa reflexão em torno das questões raciais, estudando essas diversas personagens que são mencionadas, essas diversas situações que foram trazidas, né? Inclusive, há quem diga que Rui Barbosa, quando ele escreveu o Navio Negreiro, Castrov, desculpem, quando ele escreveu sobre o Navio Negreiro, ele estava ali com uma ótima inspiração, trazendo para nós tantas e tantas dores que eram vividas por causa do comportamento das pessoas, do ser humano contra o ser humano, de um irmão contra o irmão. A ponto de geneticistas precisarem trazer provas biológicas para mostrar que todos nós somos iguais. Todos nós temos a mesma origem e que, por ironia do destino para muitos, todos nós viemos da África. Então, quer dizer, houve a necessidade de mostrar isso. Teve um documentário muito interessante, deixa eu me lembrar aqui onde que eu assisti. Não me recordo agora. É um programa na televisão, mas é um documentário, que ele falava sobre um estudo para ver exatamente qual era a origem daqueles que eram negros aqui no Brasil. E existe uma instituição nos Estados Unidos que ela faz pesquisas genéticas. Essa instituição, naturalmente, que tem ali um aporte financeiro bastante expressivo, então permitiu fazer esse tipo de pesquisa, ela mapeou as características genéticas de vários países africanos. E esse é um banco genético que é oferecido mundialmente para as pessoas. E aí então pegaram amostras de DNA, com aquele cotonetezinho grande, né, que você raspa na gengiva, na bochecha, para tirar ali um pouco de tecido e depois é levado para fazer esses exames, né? Então, várias pessoas se ofereceram para fazer esse tipo de pesquisa. Esse material foi levado para os Estados Unidos e depois veio a resposta. E aí então todos foram reunidos para poder ver ali qual era o resultado daquela pesquisa. E aí vinha um laudo muito bem elaborado, dizendo para a pessoa que ela tinha, né, uma origem nesse ou naquele país e tudo mais. E é bem interessante de perceber que essa visão que nós temos hoje desse racismo estrutural, e foi chamada a atenção isso nesse documentário. Eu preciso depois lembrar como é que eu cheguei nele e onde que eu vi. Depois eu posso passar para vocês assistirem também, que ele é muito interessante. Mas ele traz para nós, ele trouxe assim, hoje nós temos essa visão que você diz assim, bom, aquela pessoa veio da Alemanha. Ou então assim, aquela pessoa ela veio de Portugal. Aquela pessoa veio do Japão. E aí você diz, aquela pessoa veio da África. E a África é o continente que mais tem países. Mas nós não nos preocupamos em falar do país que a pessoa veio. Simplesmente dizendo que ela é africana. Quando ela é europeia, tem ali uma visão de status. E nós identificamos de onde ela veio. Ela não é tratada de uma forma genérica. Ou ela é alemã, ou é francesa, ou é italiana, e assim vai. Mas aí depois quando fala, você é da África. Peraí, mas da África onde? Você é de Angola? Você é da Nigéria? Você é de Moçambique? Você é de onde você é? E aí então essas pessoas, conforme elas foram recebendo esse laudo, muitas delas se emocionaram muito. Porque elas lembraram assim, olha, os meus descendentes não vieram da África. Eles vieram da Costa do Marfim, eles vieram desse país, vieram daquele país. E aí então foi trazendo exatamente a origem de todas elas. E algumas tiveram a possibilidade, né, com um patrocínio que foi feito desse programa, para que elas fossem até esse local, esse país de origem, conhecer as pessoas que eram os seus antepassados.
que fazem parte da sua mesma linhagem. Então foi um programa assim muito sensível, um programa muito interessante que mostra para nós de que modo que a nossa visão vai se modificando e o quanto ainda precisa se modificar quando nós paramos de olhar apenas ali a etnia que a pessoa tem e passamos a ver a pessoa em si. E é aquilo que o Espiritismo traz para nós hoje, que é exatamente essa visão social, essa visão de fraternidade social, de unidade social, em que todos nós somos espíritos. Em que aqueles que estão numa posição privilegiada têm ali uma necessidade no sentido dela mostrar a transformação que ela alcançou, de apoiar, de dar suporte para aquela pessoa que é menos favorecida, de oferecer a sua ajuda, seja ela intelectual, seja ela material, para fazer com que todos tenham a oportunidade de se desenvolver. Então, se hoje o nosso mundo é uma grande escola, onde todos nós convivemos juntos para aprendizado, a partir do momento em que nós optamos por essa visão racista, preconceituosa, nós estamos falhando naquilo que é o mais importante do nosso aprendizado, que é exatamente ele cultivar o sentimento do amor. Porque não adianta a gente pensar assim, eu quero ser um espírito melhor, eu quero amar as pessoas. E como lembra Renato Russo, né, amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Só que existe amanhã. E não apenas o amanhã, mas existe toda a nossa imortalidade. E quanto ainda nós temos que aprender, o quanto ainda nós temos que transformar para entendermos a verdadeira essência desse amor que é oferecido para todos nós. Ou melhor, a oportunidade de amar que é oferecida para todos nós. Então, meus amigos, essa pergunta que foi feita naquela época trouxe para nós então aqui algumas linhas que Emmanuel apresenta para nós. Eu vou ler novamente aqui para a gente poder refletir sobre ela. Que ele diz assim, então, né, como é que podemos encarar a política do racismo? Se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades, aqui ele está dizendo o seguinte, que o Brasil, por exemplo, ele é formado por muitas coletividades. Temos aqui, por exemplo, de uma forma bem clara no Brasil, a diferença que existe entre as regiões. Temos aqueles que são sulistas, que vivem no sul, temos aqueles que são do sudeste, do centro-oeste, do nordeste, do norte. Cada região do Brasil ela é muito bem caracterizada pela população que vive nela. Se pegarmos um gaúcho, né, Marion, e compararmos com a Angelina lá do nordeste, vemos ali claramente que são culturas diferentes, são pessoas que têm características diferentes pela sua própria história. Mais do que isso, somamos ainda essas questões, no caso do Brasil principalmente, né, ele tem uma característica muito diferente de outros países pelo mundo afora. O Brasil ele é formado por indígenas, por africanos que vieram para cá e também por europeus. Então essa mistura toda acabou gerando ali, né, toda essa miscelânea que nós tivemos de caboclos, com mamelucos, com mulatos. E tem também um documentário interessante no Prime Video, né? Muita miscigenação. No Prime Video, né, para quem tem esse pacote de assinatura, que fala sobre a história da alimentação brasileira. Então, nessa história de alimentação brasileira, você fala assim, mas qual é a graça de você estudar sobre a comida brasileira? Aí você começa a ver, falando um pouquinho sobre a cultura alimentícia do europeu que veio para o Brasil, a cultura indígena que trouxe para nós, que desenvolveu a alimentação aqui no Brasil, a cultura africana que veio para cá, falando de comidas doces, comidas salgadas. É um documentário excelente, muito bem feito, muito bem caprichado, e que para nós que gostamos dessa questão de... Nós que gostamos, né? Eu pelo menos adoro, né? Espero que vocês gostem também. Mas dessa visão um pouco mais histórica, um pouco mais antropológica, é um curso que nós fazemos estudando uma coisa que é deliciosa de se estudar, que é estudar exatamente essa parte da culinária brasileira. Então a gente vai percebendo que o Brasil ele tem essa característica. Se nós estudarmos, por exemplo, na Europa, pegarmos um país como
a Itália, onde vive a nossa querida Sandra, temos ali qual é a história da Itália. É aquilo que nós vemos no mundo na história geral, né, desde a época dos romanos, todas as misturas dos povos que foram ali se envolvendo e tudo mais. Se nós vamos para um país nórdico, para um país asiático, então cada região do mundo tem ali as suas coletividades, que foram se misturando, que foram se fundindo, para se tornar aquilo que ela é hoje. Assim como na cultura norte-americana, com indígenas, com europeus, que foram para lá também, com latinos, que hoje também formam essas coletividades. Então lá em especial nós temos, né, comunidade latina, comunidade oriental, comunidade indígena, comunidade europeia, comunidade agora, claro, a própria nativa que se desenvolveu ali. Então o que Emmanuel coloca para nós é que as pátrias são formadas por essas misturas de coletividades, múltiplas coletividades, e ele diz assim, agrupamento de múltiplas coletividades pelos laços afins da educação e do sentimento. Esses grupos vão se juntando por essas afinidades. Aprenderam assim. A política do racismo deve ser encarada como um erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto da tirania e da separatividade. Se todos os grupos são formados por afinidade, como é que nós podemos imaginar que um grupo tenha condições de se separar do outro, de se achar melhor do que o outro? Principalmente porque, embora sejam essas múltiplas coletividades, elas vivem juntas na mesma cultura, no mesmo ambiente. André Amarion colocou, né, gaúcho é bem arraigado nas tradições, e é mesmo, né? A gente vê ali que quando se fala na cultura gaúcha, é uma coisa muito própria dos gaúchos mesmo, né? Que é muito interessante de se ver também. A André colocou, né, somos um lindo salpicão de cores, né? Essa miscigenação é maravilhosa. A Angelina colocou, tem o hábito de pesquisar países, saber a cultura, foi assim que descobri que muitas vezes a história é outra, né? Porque geralmente, né, Angelina, a história, como diz aquele ditado, né? A história é contada por quem ganhou a guerra e não por quem perdeu, né? Então ela sempre vai ter uma visão daquele que é considerado ou que se considera o superior. A mesma coisa acontece com relação a relações entre pessoas, relações entre etnias. É sempre aquela que se sobressai, que conta a história a partir da visão que ela tem. Por isso que Kardec, na época, até hoje, né, por aqueles que não são espíritas, né, chamam Kardec de racista, porque ele tinha uma visão eurocêntrica. Então a Europa, eles foram educados a se verem como superiores pela questão da cultura, pela questão da história, pela questão da força, da potência que eles tinham. Então tudo isso trouxe esse ponto de vista deles, né? Então a mesma coisa acontece em todas as demais situações. Então quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente deixa de ter aquela visão única e passa a conhecer. Por isso que no Brasil hoje nós temos inclusive leis que nas escolas ensinam sobre a história da África. Não apenas uma passagem pela história da África, mas estudar a cultura africana. Eu tenho alunos, por exemplo, que as professoras de literatura estão indicando literatura africana para estudar. E não é uma literatura que fala sobre a cultura africana, mas é que fala, por exemplo, sobre uma mulher, sobre um romance, sobre uma história qualquer, mas que é do ponto de vista de uma pessoa que está num ambiente diferente. Então, é uma escritora que fala português, mas que traz a visão dela da África. Então, quer dizer, hoje as escolas estão trazendo isso para nós, né? Sandra lembrou ali que a história romana são lindas, né? Pois é. A gente conhece tão pouco, né, Sandra? Porque o que a gente conhece é a história do Império Romano, dos imperadores, ascensão e queda de Roma e ponto. Agora, para quem está na Itália, que tem oportunidade de estudar os detalhes, né? Que é a mesma coisa, né? Estudarmos a escravidão no Brasil a partir de um ponto de vista de uma pessoa de fora. Porque a escravidão começou em tal, acabou em tal e teve essas personagens.
quando a gente começa a viver essa cultura, nós passamos a ter ali um entendimento muito mais profundo. Marion lembrou aqui, né? Gosto de olhar os vídeos do Mochileiros, né? Viajam pelo mundo mostrando o que a mídia não mostra, né? Culturas diversificadas, muito legal. Bacana, bacana. Sobre o que você falou sobre estar no Nordeste, Marion. Pois é, Pompeia, né? Isso, então, mostra também ali uma história riquíssima, né? Que a Itália apresenta para nós. Muito legal, Sandra. Então, meus amigos, aqui, essa visão então que a gente tem, o que a doutrina espírita traz para nós, podemos imaginar a luta que o mundo espiritual tem, e naturalmente encabeçada, orientada por muitos espíritos que tiveram uma oportunidade existencial de viver na cultura africana. Nós inclusive tivemos, né, Dudu, psicografias de irmãos que estiveram conosco aqui contando um pouco da sua história relacionada com essa questão de escravidão, né? Tivemos até um espírito amigo que estava numa dessas embarcações, que acabou desencarnando também, por causa, né, de tráfico negreiro e tudo mais, né? Então, tudo isso vem para nós como um aprendizado significativo, para não olharmos apenas o agora, mas passarmos a olhar a nossa imortalidade, as diversas experiências que nós estamos vivendo, o nosso comportamento hoje perante o nosso semelhante, perante aqueles que dividem conosco esse mesmo ambiente onde nós estamos aqui, nos desenvolvendo espiritualmente. E isso serve não apenas, né, enquanto foi trazido para nós essa questão específica do racismo, nós percebemos, por exemplo, que questões feministas não foram tratadas nessa questão. Por quê? Porque naquela época não era algo relevante, diferentemente do que nós temos hoje, essa luta incessante que as mulheres precisam empreender e precisam enfrentar para poder conquistar o seu espaço, para poder conquistar a sua igualdade, para poder conquistar o respeito, né? Então a gente sai do racismo, vai para a questão da mulher, vai para a questão do idoso, vai para a questão do imigrante, vai para a questão do homossexual, enfim, né? Todo esse grupo, né, não homossexual, né, mas essa sigla, né, LGBTQIA+, e por aí vai, né? Então tem tantas situações que envolvem, na verdade, as dificuldades enfrentadas nas nossas relações. Porque ainda não nos vemos como irmãos de fato. Nós não conseguimos nos compreender de fato como espíritos que somos. Nós nos vemos apenas pela nossa posição atual. Qual é a característica do meu corpo? Qual é o lugar onde eu vivo? Quais são as minhas posses? Qual é a minha posição na sociedade? E de repente vem a desencarnação e tira todas essas ilusões que nós estamos vivendo, à custa de muita dor, de muito sofrimento, porque é isso que nós causamos a nós mesmos quando causamos aos outros, para voltarmos em nova reencarnação, com papéis invertidos, para experimentarmos aquilo que fizemos os outros experimentarem. Então, se a reencarnação vem com essa característica educativa tão dolorosa, nós temos a oportunidade agora de aprender isso para que a nossa próxima reencarnação nos ofereça uma oportunidade de crescimento de fato. E não uma reencarnação educativa dolorosa e muitas vezes até autopunitiva, porque nós escolhemos, ou acaba vindo uma situação que acaba sendo imposta pela nossa incapacidade de mudarmos o nosso ponto de vista. Podemos hoje direcionar a nossa evolução desde já olhando para o mundo à nossa volta como sendo um mundo de espíritos que tem a mesma origem. E cada um tentando, trabalhando para se desenvolver, para poder evoluir, para poder conquistar o seu espaço. A humildade, principalmente, né, Sandra? Então, meus amigos, essa questão, uma única questão que nós trouxemos aqui, ela é bastante reflexiva, é muito importante para todos nós, e todas as vezes que nós virmos na mídia a luta de pessoas dentro da sociedade para ganhar o respeito, ganhar ali as oportunidades,
Hoje nós temos, por exemplo, bolsas disso, cotas daquilo, que são, na verdade, pequenos remendos que procuramos fazer na nossa sociedade para minimizar essas diferenças que nós ainda, infelizmente, vivemos. Mas vai chegar o momento em que todos terão oportunidade de, mais uma vez, de conquistar o seu próprio espaço com os recursos de que dispõe, com a sua capacidade, com a sua formação, com os seus recursos materiais, para poder fazer aquilo que tem vontade e mostrar e desenvolver o seu maior potencial. E não precisamos oferecer cotas para poder ajudar aqueles que não têm um privilégio perante ali uma maioria dentro de uma sociedade. Então isso é algo que nós temos que trabalhar muito ainda. Então, enquanto não conseguimos mudar os nossos pensamentos, nós vamos então impondo leis. Até o momento em que essas leis, que é o que nós esperamos de fato, elas se tornem obsoletas. Porque na nossa consciência isso está tão presente, de um modo bem simplista. Me recordo que aqui em São Paulo, isso na década de 1990, se eu não me engano, final de 80, se eu não me engano, para ser mais preciso, nós tivemos aqui a mudança da nossa legislação de trânsito, em que nós éramos obrigados a usar cinto de segurança e os motoqueiros obrigados a usar capacete. Me recordo que foi uma chiadeira, todo mundo reclamando porque achavam um absurdo, porque não havia necessidade disso tudo, mas eram leis pesadíssimas que precisavam ser implantadas, que eram multas pesadíssimas, para poder fazer com que essa lei valesse. Depois de um tempo, e despertando aqui a nossa consciência, ninguém mais entra num carro sem colocar o cinto de segurança. Aqueles que andam de moto, por exemplo, sem usar o capacete, na verdade é um rebelde inconsciente, porque todo mundo tem consciência da importância disso hoje. Então, quer dizer, esse tipo de situação em que uma lei que foi imposta acaba sendo absorvida não pela obrigatoriedade, mas pela consciência das pessoas, de você usar cinto de segurança, porque sabe que a sua segurança, da sua família e das pessoas é necessário, é uma lei que hoje, que se você por acaso não colocar, a grande maioria vai adotar isso como algo natural. Que isso aconteça com todas essas leis. Dudu colocou, olha quanta coisa através do tópico sociologia. Estamos na 5ª parte e tem histórias para contar. Muito legal. Ainda tem muita coisa para ver ainda. O próximo, que é muito interessante, ele vai abordar a questão de não julgueis. Sabe aquela coisa, não julgueis para não ser de julgados? Mas como é que nós não vamos julgar diante da justiça do nosso mundo? Em que nós temos justiça, leis, processos penais, condenações, punições. Como é que nós vamos conciliar?